o apóstolo Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 5, sobre o Espírito Santo e as coisas incríveis que acontecem quando ele entra no crente. Hoje quero levar você em uma jornada de conhecimento sobre as 10 coisas que acontecem com alguém que recebe o toque do Espírito Santo. Além disso, vou mostrar também como você pode tentar melhorar sua vida espiritual, para também receber esse dom de Deus. A primeira coisa citada por Paulo em Gálatas 5 é o amor. Deus é amor. Nos lembra 1 João 4, versículo 16. E é através do Espírito Santo que esse amor incondicional é derramado em nossos corações, capacitando-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, conforme Mateus 22. Mas o que torna esse amor tão especial é o fato de ser uma atitude, não apenas um sentimento. Amor que age, que se sacrifica, que perdoa e que se estende a todos, sem distinção. Um amor que reflete a própria natureza de Deus e transforma tudo ao seu redor. Este amor não é passivo. Ele nos move a agir, a fazer a diferença na vida das pessoas, a ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Através do amor, somos chamados a construir pontes, a curar feridas e a espalhar a luz de Cristo em cada canto escuro da sociedade. Portanto, as pessoas que recebem o toque do Espírito Santo antes aprendem a amar e ter compaixão, misericórdia, perdão, dispor seu tempo e disposição a outro sem pensar em si próprio. A segunda coisa citada por Paulo é a alegria. Falamos de alegria. Não uma felicidade efêmera, baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda e permanente, enraizada em nossa relação com Jesus. Como Salmos 30, versículo 5 nos assegura, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta alegria é revolucionária. Ela persiste mesmo nas tempestades da vida, pois é fundamentada na esperança e salvação que temos em Cristo. É uma alegria que transcende a compreensão humana, uma marca indelével do Espírito Santo em nossos corações. A verdadeira alegria cristã se manifesta em nossa capacidade de louvar a Deus em todas as circunstâncias, encontrando contentamento em sua presença. Ela nos permite olhar além das adversidades e ver a mão de Deus operando em nossas vidas, trazendo beleza das cinzas. Ter alegria é abandonar a tristeza, a amargura, ódio, rancor, o sentimento de abandono, frustração, especialmente a falta de fé. A terceira coisa citada por Paulo, que acontece quando o Espírito Santo entra no crente, é a paz. Agora, mergulhamos na paz, um fruto que transcende a mera ausência de conflitos, refletindo uma harmonia profunda com Deus e com o próximo. Romanos capítulo 5 nos lembra que, por meio de Jesus, temos paz com Deus, uma paz que redefine nossas relações e nossa forma de enfrentar o mundo. Esta paz não é um mero sentimento de tranquilidade, é uma realidade viva, atuante em nosso interior, que nos guarda de aflições e medos. Filipenses capítulo 4 nos fala sobre uma paz que excede todo entendimento, capaz de guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E o mais belo dessa paz é que ela se estende, transforma não só quem a recebe, mas também afeta positivamente aqueles ao redor. A paz do Espírito é contagiosa, espalha-se como luz, dissipando trevas de conflito, medo e desespero. Em busca da paz, você deve abandonar as contendas das palavras, comentários sobre os outros que incitam a raiva, as fofocas, irar-se com facilidade, palavras grosseiras, não ser conciliador. A quarta coisa citada por Paulo é a paciência. A paciência ou longanimidade é um fruto que cultiva em nós a capacidade de esperar, de persistir e de suportar adversidades sem perder a fé. No livro de Provérbios 16 e versículo 32, nos ensinam sobre a importância de não sermos apenas pacientes, mas ativamente engajados em fazer o bem, mesmo quando a colheita parece distante. Esta paciência é uma expressão de maturidade espiritual, onde reconhecemos que o tempo de Deus é perfeito e que cada momento de espera é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. É saber que após a tempestade vem a calmaria e que nossos esforços em Deus nunca são em vão. A paciência cristã é revestida de esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ela nos ensina a olhar além das circunstâncias imediatas,
confiando na promessa de que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como as outras coisas, a paciência precisa ser exercitada. Abandonar a gritaria, crítica, sentimento premeditado da pressa, da perturbação, da revolta. Em quinto, temos a benignidade. A benignidade, ou em algumas traduções bíblicas, amabilidade, um fruto que transforma profundamente nossas interações, promovendo gentileza, compaixão e generosidade. Viver a benignidade é ver o valor inestimável de cada pessoa e agir conforme esse valor, colocando o bem-estar dos outros acima do próprio conforto. Ser amável é um reflexo do amor de Cristo por nós, demonstrado na cruz. É a manifestação prática desse amor em nossa vida diária, seja em grandes gestos ou em pequenas ações cotidianas. Amabilidade é amor em movimento, amor que se vê, que se sente. E a beleza da benignidade está em sua capacidade de gerar mudança, de quebrar barreiras e construir pontes. Em um mundo frequentemente marcado pela indiferença, escolher ser amável é um ato revolucionário, um testemunho poderoso do amor de Deus em ação. Ou seja, colocar a mão no bolso e ajudar quem está com fome, ter misericórdia das pessoas, abandonar a avareza, a vingança, o desejar mal dos outros, a grosseria. Em sexto das coisas citadas por Paulo que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente, é a bondade. No entanto, ser bom é mais que fazer o bem. É uma orientação de vida que busca ativamente promover o que é justo, verdadeiro e belo. Inspirados pelo Espírito Santo, somos capacitados a discernir oportunidades para praticar a bondade, refletindo a luz de Cristo em um mundo carente de esperança e direção. Esta bondade não procura reconhecimento ou recompensa, mas flui naturalmente de um coração transformado pelo Espírito Santo. É uma expressão da justiça de Deus em nossas vidas que nos impele a zelar pela verdade e pelo bem-estar dos outros, independentemente das circunstâncias. A verdadeira bondade é corajosa, enfrenta a injustiça, defende os fracos e busca a reconciliação. Ela nos desafia a ser mais como Jesus, que foi o exemplo supremo de bondade e compaixão, mostrando-nos que, no reino de Deus, amar é agir. Em sétimo lugar, Paulo cita a fidelidade. Esta felicidade nos chama a uma constância de caráter que reflete a inabalável fidelidade de Deus. Num mundo onde as alianças são facilmente quebradas, a fidelidade do crente se destaca como um testemunho de integridade e confiança. Ser fiel é manter-se estável e confiável, não apenas quando é conveniente, mas especialmente quando é desafiador. É permanecer fiel a Deus e às pessoas que Deus colocou em nossas vidas, mesmo quando a fé é testada. A fidelidade nos lembra que nossa palavra e nossos compromissos têm valor eterno. Ela nos motiva a sermos leais, a honrar nossas promessas e a viver de maneira que espelhe a constância do amor de Deus, que nunca nos abandona. Chegamos ao oitavo, a mansidão. Frequentemente mal interpretada como fraqueza, é na verdade uma força que emana de um espírito controlado e submisso a Deus. É a capacidade de ser gentil e humilde, mesmo em face da provocação, escolhendo responder com amor em vez de agressão. Esta qualidade tão difícil de ser vista nos dias atuais, pois ninguém quer mais pedir desculpa, em vez disso, cedem ao ódio e à confusão. A mansidão reflete a natureza de Cristo, que, sendo Deus, escolheu humilhar-se e servir, mostrando-nos que a verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na humildade e no serviço. A mansidão nos guia a confiar em Deus para a vindicação, em vez de procurar nossa própria justiça. Na prática, a mansidão se manifesta quando escolhemos ouvir em vez de falar, servir em vez de ser servido e perdoar em vez de retaliar. Ela nos desafia a ver além de nosso ego, a reconhecer a dignidade em cada pessoa e a agir com compaixão e entendimento. Está com toda certeza, é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, que mais faz falta na humanidade, que se deixa levar pelas intrigas. Em nono das coisas citadas por Paulo, que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente, é o domínio próprio. A habilidade de governar nossos próprios desejos e impulsos, permitindo que sejamos conduzidos pelo Espírito e não pela nossa carne. É um sinal claro da maturidade cristã, evidenciando que estamos vivendo não para nós mesmos, mas para Deus. O domínio próprio é fundamental em nossa jornada de fé.
pois é Ele que nos capacita a fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando estas são difíceis. Ele nos ajuda a resistir às tentações que encontramos diariamente e a viver de maneira disciplinada e focada nos propósitos divinos. Desenvolver o domínio próprio é um processo contínuo que requer dedicação, oração e dependência do Espírito Santo. Ele não apenas nos liberta das cadeias do pecado e dos desejos carnais, mas também nos guia para uma vida de liberdade verdadeira, onde nossas ações refletem o caráter de Cristo. E assim, através do domínio próprio, somos equipados para sermos mestres de nós mesmos, capazes de escolher o caminho mais alto, o caminho do amor, da paz e da justiça. Isso não apenas nos beneficia, mas também impacta positivamente todos ao nosso redor, espalhando a luz do Evangelho através de nossas vidas. O 10º e último, mas não menos importante, falar em línguas estranhas. Este não foi citado por Paulo, mas sim por Lucas em uma de suas viagens junto de Paulo. Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amados, eu fico arrepiado toda vez que leio este versículo. Se você chegou até aqui neste vídeo, comente. Eu quero sentir este Pentecoste. Embora controverso e não universalmente aceito como um sinal necessário da presença do Espírito Santo, falar em línguas é destacado como uma das manifestações espirituais que podem acompanhar o batismo no Espírito Santo. Praticamente toda pessoa, cristã ou não, já ouviu falar do Espírito Santo. Mesmo assim, muitas têm dúvidas. Afinal, o que é o Espírito Santo? Como ele pode se manifestar em nossas vidas? Teólogos de todo o mundo têm opiniões e definições próprias do assunto. Mas a resposta mais simples a essas perguntas é que o Espírito Santo é a presença de Deus, enviada a nós para nos guiar após a ascensão de Jesus ao reino dos céus. Qualquer pessoa o recebe quando se converte ao cristianismo e abre as portas do seu coração para a salvação. No entanto, ainda pode ser um pouco complicado entender quando ele está entre nós. Partindo, portanto, deste princípio, tenhamos em mente o momento em que esta manifestação inicia nas nossas vidas, quando recebemos o batismo no Espírito Santo. É exatamente neste momento de alegria, quando somos cheios do Espírito e encontramo-nos totalmente rendidos a Ele, sob sua plenitude, que passamos a falar em línguas. Mas por que, ao sermos cheios do Espírito Santo, falamos numa linguagem diferente? Qual o valor desta manifestação? Qual é a dimensão da edificação que se dá no íntimo da nossa alma? O fato de falar em línguas faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, para trabalhar em cada um de nós de forma mais profunda. Estar cheio de Espírito Santo, ao ponto de falar em línguas, vai produzir em nossas vidas a totalidade do ministério do Espírito Santo. A linguagem sobrenatural é uma ferramenta do Espírito de Deus para realizar em nós sua obra. Além disso, há um motivo especial porque o Espírito Santo toca justamente em nossa fala a partir do momento que vem sobre nós. Nossa voz é um ponto estratégico, e o Espírito Santo não toca exatamente nesta área em vão. Veja o que Paulo falou em Romanos, capítulo 10 e versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Percebe como as palavras que saem de nossa boca são importantes e poderosas. Por esse motivo, o Espírito Santo nos usa para falar em línguas. Aqueles que oram em línguas não dizem coisas que a inteligência humana seja capaz de compreender. A sua oração brota do seu coração, do seu espírito, rumo ao coração de Deus. Ninguém o compreende, nem mesmo ele próprio, porque diz coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Portanto, há aqui um obstáculo para as pessoas que racionalizam tudo em demasia. Alguns crentes, ao orar e falar em línguas, perguntam a si mesmos se não estão fazendo papel de estúpidos. Até mesmo se sentem ridículos por consentirem em iniciar tal forma de oração. Contraditório seria entendê-la, quando a Sagrada Escritura diz que não é possível fazê-lo. Há muitos crentes
que dizem não querer saber de dons, que a caridade lhes basta. O Espírito Santo nos ensina: empenhamos em procurar a caridade. Aspirai igualmente os dons espirituais. Devemos aspirar à caridade na mesma intensidade, da mesma forma e profundidade que os dons do Espírito Santo citados aqui, que acabam por ser uma operação da própria caridade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, Paulo nos disse: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, independente da forma que Deus escolheu para usar você, ele te encherá de Espírito Santo. Que nossa jornada seja marcada por um constante amadurecimento espiritual, onde o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam evidentes em nossas vidas, testemunhando ao mundo o poder transformador do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês ricamente, fortalecendo-vos em sua graça e capacitando-vos a viver uma vida que glorifique seu nome. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo nos grupos da família ou igreja com quem precisa ouvir esta mensagem.